Agora vamos ver mais uma abordagem sobre uma experiência de um acervo. Esse é o acervo do Centro Pompidou. É um acervo onde eu trabalho desde 1993. O Pompidou tem vários acervos de artes gráficas, um de desenho de arquitetura, outro de desenho moderno e contemporâneo e biblioteca de documentação. São todos acervos separados, com curadoria e exposições distintas. Então, essa apresentação vai ter duas partes. Uma parte vou avaliar o suporte, as técnicas artísticas, dimensões, tipologia de obra. Eu vou usar uma metodologia para amostragem aleatória do Carl Drott, que vamos ver o que é, e usando o banco de dados Video Museum, que é um banco de dados de vários museus franceses, onde todas as informações são abertas para pesquisa internet. Também tem esse Video Museum interno, tipo intranet, onde tem mais informações. Em uma segunda parte, vamos falar de conservação. O que é um tratamento de conservação de desenho de arquitetura no Pompidou, como são acondicionados, como eles são montados, como são conservados. E vou terminar com uma reflexão sobre o que é uma reserva técnica ideal. Como já falei, a tabela de Carl Drott, ele é uma pessoa que aplicou as técnicas de estatísticas para patrimônio cultural. Na realidade, ele pegou as técnicas usadas nas pesquisas das ciências sociais, por exemplo, a estatística para eleições, para o que as pessoas gostam, assim, e ele adaptou essa técnica para patrimônio cultural, particularmente para livrarias e arquivos. Porque, na realidade, essa metodologia funciona quando o acervo é homogêneo. Tem uma, vamos dizer, homogeneidade no tipo de peças, no tipo de objetos conservados. O nível que eu escolhi é o nível que é escolhido para as pesquisas de ciências sociais. Então, tem dois elementos importantes, tem a confiança e a tolerância. A confiança, ou seja, até que ponto eu posso acreditar nessa estatística. Então, eu escolhi 95%. A tolerância é qual é a margem de erro, o intervalo de tolerância que eu posso aceitar. Eu escolhi mais ou menos 5%. Então, nesse caso, o nível escolhido foi esse aqui. Então, confiança 95%, tolerância mais ou menos 5%, significa que eu vou estudar 384 peças. Agora, é uma técnica que eu uso muito, porque como consultor da Unesco, às vezes eu vou avaliar acervos em países muito longe, onde só tenho 3 dias para fazer uma proposta de projeto. Então, nesse caso, por exemplo, no Uzbequistão, eu trabalhei com um acervo de 28 mil manuscritos islâmicos. Eu não tinha tempo para saber qual era o estado de conservação geral desse acervo. Então, eu utilizo essa metodologia para, vamos dizer, desenhar uma tendência. Eles não são dados de uma grande precisão, mas eles vão orientar, bom, é mais ou menos um bom estado, um estado de conservação médio, um estado de conservação péssimo. E vai ter alguns resultados que são mais ou menos respeitados. Sempre tem um erro, claro, mas isso existe em todas. Hoje o mundo inteiro funciona dessa maneira. Inclusive uma guerra, hoje tem a estatística, tem 5% de possibilidade de matar 2.000 pessoas. Enfim, o mundo funciona assim, é uma das ferramentas. E essa tabela é já usada nas bibliotecas e nos arquivos há já, acho, mais ou menos 40 anos. Ela foi adaptada, reelaborada, tem uma maneira para corrigir os erros, para diminuir a tolerância. Enfim, tem várias metodologias, e que vai ser a matéria desse curso de hoje à tarde, do workshop. Então, aqui o Pompidou. Essa é uma foto um pouco mais insólita. Museu Nacional de Arte Moderna, que é uma das instituições no Centro Pompidou. O Pompidou é um conjunto de instituições. Por exemplo, aquele prédio do lado, de tijolos, ele é o IRCAM, o Centro de Pesquisa de Música Contemporânea. Dentro tem a Biblioteca Pública de Informação, tem a Biblioteca Kandinsky para especialistas da história da arte, tem um museu, tem várias instituições. Cada instituição tem um diretor próprio, um orçamento, enfim, são separadas do ponto de vista da administração.
Museu Nacional de Arte Moderna tem vários acervos: pintura, escultura, desenho, design, arquitetura, vídeo, filmes, instalações e fotografia. De 1903 até hoje. Na França, os museus nacionais são muito bem organizados, eles são assim. De 1850 a 1903, o Museu d'Orsay, tem o Museu da Idade Média, tem o Louvre, enfim, cada museu tem um período histórico, que é a especialização. No caso do desenho, de arquitetura, tem 1080 desenhos de arquitetura. Como assim? 10 mil, obrigado. 10 mil, eu estava vendo 1.080 de aqui. Tem 10.080 desenhos de arquitetura, que são representativos de 315 arquitetos. Eu não vou falar muito em detalhe, eu já apresentei, acho foi um seminário de 4 horas, o itinerário de um desenho no Pompidou, ou seja, as várias etapas, da aquisição à exposição. Então, também acho que a Valentina Moimas vai falar mais sobre a divulgação e a exposição desses desenhos. Então, não vou entrar muito nesses detalhes, vamos dizer mais de escolha, de critérios de escolha. Mas a entrada de um desenho gera uma grande documentação. Ou seja, tem relatórios antes da aquisição, ele passa o comitê dos curadores, passa o comitê de aquisição, entra na reserva, número de inventário, localização, estado de conservação, foto, tem recomendações, enfim, tem vários, para cada desenho, vamos dizer, físico, de uma espessura de menos de 1 milímetro, acho que tem uma pasta inteira com esse tipo de documentos, porque quem compra justifica também a compra, porque o lugar desse desenho fica no museu. Também, esse museu nacional, então, as obras são compradas com dinheiro público. O museu tem a obrigação de conservar essa peça, em bom estado de conservação. E tem o princípio de inalienabilidade da peça. Uma vez que ela entra no museu, não pode mais sair. Então, ela deve ser conservada. Pode ser perdida, mas oficialmente ela não pode mais sair dessa instituição. Isso cria, naturalmente, já na aquisição, os curadores são preocupados. Acontece que, às vezes, o curador pede ao conservador de ver qual é o estado de conservação desta obra antes de comprar. Comprar um melhor esse aqui ou a outra que é o melhor estado. Tem materiais efímeros, por exemplo, na arte contemporânea, várias vezes as obras entram no museu sem um estatuto de obra de arte. Entra como depósito. Entra com outros tipos de situações que fazem que a obra de materiais efímeros pode sair de qualquer maneira. E, às vezes eu faço relatório para o gabinete de arte gráfica, onde, por exemplo, o diretor ele não quer materiais instáveis. Então, ele é muito sensível com a presença de acetato de celulose, nitrato de celulose. Então, esse tipo de obra, se ele pode evitar, ele compra uma obra semelhante com outro material básico, que são obras com problema de conservação enorme. Claro que algumas peças já existem, não teve esse filtro no passado, então é um pouco complicado. Então, estatística. Primeira estatística, o suporte. Suporte, então temos que? Temos plástico em folha, 2%. Quando eu falo de plástico em folha, pode ser poliéster, pode ser polietileno, pode ser acetato de celulose, pode ser outro material sintético. Cartão, papelão, mais grosso, vamos dizer, com mais espessura, 5%. Papel, 32%, e papel vegetal, 61%. Então, essa é a coleção de desenhos de arquitetura. Não existe só o papel vegetal. Bom, é mais da metade. Mas existem muitas coisas sobre outro tipo de suportes. Não é só papel vegetal. Esse tipo de estatística é interessante porque algumas orientações de conservação são feitas nesse momento. Porque, por exemplo, um desenho acima de um cartão de 3 milímetros de espessura não pode ser tratado como um outro. Ele vira quase um painel, então precisa de outro tipo de acondicionamento ou de montagem.
Aqui temos algumas obras, papel vegetal, uma maquete, vamos dizer, quase bidimensional do Rem Koolhaas, Vila del Lava, perto de Paris, onde tem todos os materiais. Tem madeira, tem plástico, tem metal, de novo madeira, e ele tem uma espessura de 4 milímetros. Aqui é o projeto da Fondation Cartier, em Paris, ele é todo em plástico, ou seja, o suporte de base é polietileno, acima é um autoadesivo, sempre de polietileno, e o desenho é impresso. Então ele é totalmente sintético. Sorte, não tem problema de conservação, porque eu, restaurador de arte gráfica, eu não sei restaurar esse tipo de material. Teve uma conferência chamada Pop Art, em Paris, em março desse ano. Foi um projeto europeu, um estudo de materiais plásticos de 3 anos. O Getty Conservation Institute foi parceiro desse projeto, várias instituições europeias, mas a maioria das apresentações era mais sobre a identificação desses materiais, tentar entender como que eles envelhecem, limpar um pouco, mas era mais objetos sobre, vamos dizer, filme, plástico em folha, não tinha absolutamente nada. E aqui é um desenho sobre papel, maravilhoso, do Virgilio Marchi, arquiteto futurista italiano, 1919. Então você pode ver a grande variedade de desenho. Num século só tem maquete, papel vegetal, materiais plásticos, um desenho praticamente clássico, feito a pastel e guache. Segunda estatística foi feita com técnicas. Técnicas 59% tradicional. Quando eu falo tradicional, quero dizer aquarela, lápis, nanquim, guache, carvão, vamos dizer, lápis de cor. Essas técnicas que a gente já conhece, que são típicas nas artes gráficas e que não apresentam particulares problemas de conservação. Depois tem esse grande invenção do século XX, caneta esferográfica, caneta hidrográfica. Teve vários estudos, várias tentativas para identificar esses dois materiais, sem resultado. Ou seja, a gente não sabe o que tem numa caneta esferográfica realmente. Tem vários materiais e também como tem uma grande evolução nesses materiais, rapidamente eles são protegidos pelo patente de fabricação, então as empresas não gostam de divulgar as informações e alguns têm, sobretudo as hidrográficas dos anos 70 e 80, são muito sensíveis com luz e realmente podem ficar mais fracos em poucas semanas, com muita exposição à luz e são muito sensíveis com os tratamentos que a gente faz. Tratamentos que são muitas vezes com base aquosa, porque, como a Cristel explicou, a água e papel têm uma relação muito bem fechada, muito forte, muito antiga. Então, quase todos os tratamentos de papel são feitos com água. A quantidade de água pode ser extremamente limitada, mas sem água não tem hidratação. Se não tem hidratação, a gente não pode planificar. Então, é muito simples. Então, a maioria dos adesivos, a base aquosa, são aqueles que são utilizados amido e metilcelulose. Tem outros que não são com base aquosa, mas eles vão criar outros tipos de problemas, outros tipos de tensões. 10% são cópias. Quando eu falo cópia, pode ser fotografia, pode ser heliocópia. A heliocópia é um capítulo enorme, que a heliocópia é uma fotografia. Na realidade, tem um original, que é o desenho nanquim, que é exposto a uma luz, que vai impressionar um papel emocionado, tem desenvolvimento, lavagem e saída. Então, é realmente uma fotografia, só que eles ficam sempre na parte de restauração de papel mais clássico. E alguns têm enorme problema de conservação, porque esse processo virou com o tempo sempre mais rápido. Então, alguns produtos não foram bem lavados.
Então, eles podem reagir. E, por exemplo, na restauração de papel clássica, é muito usado o papel um pouco alcalino, com pH de 8,5. Esses heliocópia reagem com médio alcalino. Eles precisam de uma neutralidade total, precisam de pH 7. Mas é muito engraçado, porque tem a única técnica artística que eu conheço, que é o cianótipo, que ela se oxida com a luz e se reduz com o escuro. Então, ela fica mais clara na luz, eu coloco num quarto escuro e o pigmento volta. Então, é interessante, enfim. Após de todos os problemas que temos, que são irreversíveis com a luz, essa aqui é a única que realmente até 85% recupera o pigmento. E aqui temos alguns exemplos. Esse aqui é um heliocópio azul, mas não é um cianótipo, é um diazótipo. Jean Renaudy, caneta hidrográfica. Ele gosta muito de cores. Andrea Branzi, desculpe, eu esqueci de falar que tem algumas técnicas mistas, que são técnicas que não são bem identificadas, ou são técnicas onde geralmente tem várias técnicas. Tem, por exemplo, os arquitetos usaram muito esse letra 7, que é um filme plástico autoadesivo, que é transferido acima de um desenho original. E para ser um material plástico, ele não consegue seguir a dilatação do papel. Então, muitas vezes, o letra 7 fica de uma dimensão muito estável, mas não o papel ao redor, que pode dilatar com a umidade. Então, criando várias ondulações. Tratar. Nesse caso, ainda não. E nas técnicas mistas, tem técnicas também, vamos dizer, não ortodoxas, como esse aqui. La pilule d'architecture é uma bala de chocolate. Smarties, como se chama aqui. Que são, na realidade, eles entram com essa problemática, que são a problemática típica do desenho contemporâneo, onde tem realmente todo o problema da arte efímera, do tamanho, do desenho sem moldura, das técnicas tipo queimaduras, ácido cítrico esquentado, enfim, faz parte de todas essas problemáticas que entram na grande discussão da conservação e restauração de arte contemporânea. Dimensões. As dimensões eu escolhi só duas. Menor de 1 metro quadrado, maior de 1 metro quadrado. 1 metro quadrado, para ser mais claro, é 80 por 120. Na realidade, o formato a 0. Fora desse tamanho, na realidade fica complicado de conservar os desenhos plano. Então é preciso achar outras soluções. Agora, acontece que todos os painéis de apresentação de concursos de arquitetura, concurso do Museu do Quai Branly e outros na França, são todos sobre painéis de mais de 1,40 m. Então, eles são com outras problemáticas de conservação, e sendo painéis, eles não podem ser conservados, vamos dizer, enrolados, porque são muito rígidos. Então, a nossa estatística fala que 91% é inferior a 1 metro quadrado. Então, eles podem ser conservados, acondicionados, montados em gaveta, em moldura. Maior, a solução vira diferente. Vamos ver depois o que é essa solução. E aqui, só para ver as diferenças, esse acho que a Valentina vai me contradizer depois. Acho que esse é o maior desenho do Pompidou, um desenho do Renzo Piano, é o projeto do aeroporto de Kansai, em Osaka, 10 metros e 16 centímetros. Mas eu restaurei um desenho de 42 metros de comprimento, 42 metros, para 50 centímetros de altura. Então, tem mais. É um dos menores, com certeza, um desenho da Casa Suspensa, do Paul Nelson, de 10,9 para 12 centímetros. Então, isso para dizer que tem esses desenhos que são todos diferentes. E a escolha, na realidade, foi de separar esses desenhos. Às vezes,
Como já o Vera falou ontem, os desenhos são acondicionados e montados por tamanho, não por projeto. Porque por projeto significa de ter no mesmo folder um desenho muito pequeno e um muito grande. O pequeno ele vai se deslocar. Então, por essa razão, todos são montados individualmente. Tipo de obra. Tipo de obra, 36% são plantas, desenhos técnicos. 58% são croquis, estudos. Então, a planta indica que o Museu Nacional de Arte Moderna é muito interessado com os projetos finalizados, realizados, projetados. Mas ele se interessa também com a primeira ideia do arquiteto. Então, ele é muito interessado para o processo criativo do arquiteto. Então, várias vezes, são desenhos muito pequenos, feitos sobre guardanapo, como os arquitetos. Você sabe melhor do que eu, o arquiteto sempre tem uma caneta na mão para fazer um croquis em qualquer lugar. E, às vezes, acontece que aquele croquis vai virar um projeto. Então, essa ideia original, que é só desenhada com 2 linhas em um quadrado, é a matriz, às vezes, do projeto. Então, o Pompidou se interessa muito também nessa abordagem da criação da arquitetura. E tem outro. Outro significa que são projetos não necessariamente realizados. São feitos para arquitetos, mas pode ser, não sei, tem uma colagem do Le Corbusier, que é morar bem, bem-estar. É um painel de uma parede que não tem nada de arquitetura, foi feito por um arquiteto, então são mais teorias, são mais ideologias acima de como vai morar o homem no próximo ano. E aqui, para mostrar, esse aqui era o primeiro, é uma coloração de fachadas, então é um projeto, é uma colagem. O segundo é aquele que eu falei, é um pavilhão dos novos tempos, do Le Corbusier, onde na realidade tem toda uma teoria sobre viver, pensar, respirar, enfim, são mais ideologia, teoria de arquitetura, não necessariamente nem uma planta, nem um desenho técnico, nem um croquis ou um estudo para uma realização arquitetônica. E no último é a planta. Aqui é uma planta do Adalberto Liber, arquiteto italiano. Esse aqui é o Palácio dos Congressos do EUR, onde devia ter a exposição universal em Roma, mas depois não aconteceu. Então, construção, inclusive, muito polêmica, mas é muito interessante porque esse arquiteto, por exemplo, que é um arquiteto, vamos dizer, fascista italiano, pai do racionalismo italiano na arquitetura, então, um grande movimento, os desenhos são em Paris, porque quando a filha queria oferecer esse acervo para uma instituição, ninguém na Itália teve, vamos dizer, não sei se a coragem, ou o espaço, ou o dinheiro para aceitar esse acervo. Então, os pesquisadores italianos que querem estudar esses projetos vão em Paris. Então, a gente já viu todas essas técnicas, tamanhos, suportes. Agora vamos ver como é que a gente conserva essas obras. Então, cada documento tem um relatório de estado de conservação. Eu só falo da parte de conservação, não estou falando de parte de inventário e cadastro. Nesse relatório tem preconizações e recomendações, cada documento tem uma higienização, esse é sistemático para cada. Agora tem vários estudos sobre o que é a melhor maneira de higienizar um papel. Tem várias publicações. Parece que o melhor é uma esponja usada para maquiagem. Então, uma esponja desse tamanho, perfeita, mas é muito pequena, custa muito cara. E depois de 2 higienizações, tem que jogar e pegar outra. Mas todas as borrachas deixam resíduos. Ou, de qualquer maneira, deixam mudam a superfície do suporte. Tem, então, cada documento um tratamento de conservação curativa. Eu queria pegar esse argumento, que essa terminologia, conservação preventiva, conservação curativa e restauração, é uma terminologia que foi aceita
na plenária do ICOM-CC em Nova Delhi. Então, esses elementos, as definições ficam no sítio do ICOM, não são perfeitas, mas é a única terminologia aceita. Então, todas as outras palavras não deveriam ser utilizadas. Eu muitas vezes uso a palavra estabilização, seria conservação curativa. Então, e é interessante porque na Europa tem várias palavras circulando, então seria interessante que cada um pudesse começar a utilizar essa terminologia para que os outros entendam exatamente essa mesma definição. Tem acondicionamento e armazenamento. Essas intervenções, essas operações são para cada documento. No caso de exposição, tem outras intervenções. Controle de novo do estado de conservação. Restauração se necessária. Política de intervenção mínima. Isso agora, isso que todo mundo concorda, que não tem dinheiro, não tem tempo, não tem nada. Então, intervenção mínima. Também, eu queria dizer que o desenho de arquitetura é um desenho que eu chamaria de utilitário. Ele é um desenho que foi usado para realizar algumas coisas. Então, ele tem elementos típicos. Buraquinhos de alfinete nos quatro cantos, pequenos rasgos, impressões digitais. Enfim, tem várias coisas que devem ficar, porque eles fazem parte da história desse documento. Eles não são documentos de belas artes. Também essa coisa de tem que aceitar um mínimo de ondulação, uma dobra não muito marcada, que não é evolutiva, um rasgo muito pequeno do lado. Você não pode tratar esses milhões de documentos como se fossem a Gioconda. Realmente não tenho tempo e também acho que seria contra a natureza mesma desse desenho, que é um desenho, por definição, não de apresentação. É um desenho de projeto, uma etapa para realizar alguma coisa. Então, não é a obra é a arquitetura. Tem uma montagem, moldura, embalagem. Essas são todas as operações. Cada documento gera relatório de estado de conservação, preconizações, higienização, conservação curativa, acondicionamento e armazenamento. No caso de exposição, tem esse controle, restauração, se necessária, intervenção mínima, montagem, moldura, embalagem. Agora, o primeiro acondicionamento é o folder. Muito simples, ele pode ser de papel permanente, então papel dobrado, pode ser de poliéster ou polietileno tereftalato, pode ser de poliéster entre tela, ou seja, duas partes, porque muitos folders de poliéster criam uma eletricidade estática muito forte. Então, é bom de vez em quando de colocar um entretela que ele vai quebrar essa grande quantidade de energia. Ou Tyvek, que ele também é um polietileno. E aqui são os primeiros resultados. Então, os desenhos são acondicionados nessas gavetas metálicas, com uma qualidade especial de pintura, que não é poluente, porque isso também é um problema da poluição, e que ela chega de formas, pode chegar de materiais internos. Então, não sei, um linóleo, um parquet, eles podem poluir uma reserva técnica. Depois tem um acondicionamento tubo, para os tamanhos maiores. Cilindro inerte, ou se a gente não consegue um cilindro inerte, que pode ser de poliéster, pode ser revestido. Ele pode ser revestido ou com poliéster ou com uma membrana de alumínio. O desenho pode ficar ou no interior do tubo ou fora do tubo. Mas se ele fica fora do tubo, ele precisa de 2 berços do lado para que o tubo com os desenhos não seja acima de uma parte do desenho. Então, para que seja suspenso. Pode ser suspenso numa caixa ou um sistema de berço feito nas estantes, nas prateleiras. O tubo deve ser de um diâmetro importante, mínimo 15 centímetros, mas, se possível, na realidade o ideal seria um desenho por tubo, mas é um sonho, acho que é impossível. E, no caso de vários desenhos, separação entre os desenhos. Essa aqui é a solução do Pompidou. Então, os desenhos são enrolados em caixa de polipropileno e suspensos no meio da caixa.
Agora, eu peguei num livro outras soluções que são interessantes. Essas aqui, por exemplo, viu? O tubo, que deve ser de PVC, foi revestido de alumínio. É um alumínio que tem várias marcas. Ele é muito utilizado para acondicionamento de material eletrônico, para acondicionamento de armas. Ele é muito estável e os vapores de qualquer tipo, seja acetona, seja água, seja etanol, seja outro hidrocarboneto, não passa. Então, realmente, os vapores que pode ser desenvolvido pelo PVC, onde tem uma molécula de cloro, não vai passar acima do desenho. Mas tem também esses aqui, mapoteca, e esses são tubos de PVC. Nesse caso, o desenho fica protegido com poliéster. Ele fica enrolado e do lado de fora está com uma camada de poliéster. Nesse caso, uma ventilação um pouco mais forte seria importante para realmente criar essa circulação de ar. E aqui é uma outra solução também, misto, mapoteca, e essas estantes, você pode ver o detalhe aqui, são esses berços, que são feitos com Ethaform, que é uma esponja extremamente estável, e eles vão acompanhar a forma do tubo. Agora tem um outro acondicionamento que eu chamaria de montagem, ou seja, o desenho é montado. Ele foi preparado para uma exposição, então fica acima de um suporte rígido, que pode ser cartão e poliéster, pode ser um passepartout clássico, pode ser policarbonato, são painéis que são usados para fazer cobertura. O policarbonato é um polímero plástico extremamente estável, ele é muito resistente, é muito leve. Ou pode ser diretamente a moldura para alguns casos. Agora, no Pompidou temos esses 5 formatos de montagem. 30-40, 40,5 para 51, 60-78, 78-96, 96-118. Fora desses 118, a gente está fora do padrão. Então, nesse caso, são soluções adaptadas ao tamanho. Aqui a primeira, a mais utilizada, é esse aqui. Porque o problema com os desenhos de arquitetura é que a gente, muitas vezes, tem o contato com o arquiteto. Eu lembro, nas primeiras discussões, quando comecei a trabalhar em 93, o arquiteto não gostava do passepartout, porque achava que aquela janela de passepartout ia virar esse desenho muito belas artes. E também, o desenho de arquitetura é uma representação do espaço. E essa janela fechava esse espaço. Então, eles queriam uma montagem, vamos dizer, flutuante, que as margens do desenho fossem visíveis. E também um passepartout, ele precisa de mínimo 4, 5 milímetros. Então, se a gente consegue ter um cartão neutro protegido por um poliéster, já reduz da metade o volume do passepartout. Isso foi muito utilizado com esse sistema aqui, que é um cartão neutro, e essa é uma proteção de poliéster. Essa proteção pode ser virada do outro lado para a exposição, e quando o desenho volta da exposição, a gente tira a moldura, coloca o poliéster e na gaveta. Aqui é um outro. É exatamente a mesma coisa, está aqui, viu? A charneira. E são acondicionados ou em gavetas ou em caixas. Nas caixas são mais passepartout. Na realidade, sempre o Pompidou tem essa separação entre coleções históricas e coleções contemporâneas. As históricas são de 1903 até 50 e contemporâneas são depois. Então, as mais históricas, onde o desenho era feito com outros critérios, outras proporções, o passepartout pode ser justificado. Mas tudo isso realmente, como para a arte contemporânea, é negociado a cada caso. A gente liga para o arquiteto, a gente liga para os herdeiros, liga para os assistentes para saber qual seria a melhor maneira de... Que também é muito interessante para identificar as técnicas artísticas que não são muito claras. É aqui a organização das caixas com os desenhos.
Ontem João falava de reserva com baixo taxa de oxigênio, que eu acho muito interessante, mas na França, por exemplo, não seria possível, porque o Código do Trabalho não permite trabalhar em lugares com taxa de oxigênio baixa, porque é como se você fosse a 5.000 metros de altura. Então, falta oxigênio. Então, são muito bons para reservas chamadas perenes, ou seja, que não são plataforma de distribuição para museus que não emprestam muito. E também eles precisam de uma reserva hermética, que você não pode deixar um espaço debaixo da porta, porque o oxigênio entra. Então, realmente, criar uma estrutura muito mais. Então, são muito interessantes para, vamos dizer, acervos que não são muito consultados, mas para o Pompidou, que empresta, às vezes, 3.500 obras por ano, e também a altura. Por exemplo, o Código do Trabalho impede de pegar caixa de mais de 5 kg a mais de 1,60 m de altura. Então, essa, vamos dizer, a utilização, a optimização do espaço é limitada também pelo comfort da pessoa que trabalha. O que é normal, porque tem regras, você não pode trabalhar num lugar com menos de uma quantidade de luzes, enfim, são todas coisas. Então, a conservação é realmente um compromisso entre vários elementos. E esses aqui são montagem com painéis de policarbonato. Esse é o policarbonato aqui, material plástico, a espessura de 1 centímetro, rivestido de papel, e o desenho fica do outro lado, em cima dele. Então, ele é montado, é estável e é moldurado. E aqui é o Virgilio Marchi que a gente viu antes, na sua moldura. Ele é muito grande, são praticamente 2 metros por 2, e ele fica montado sobre um painel rígido e moldurado na reserva técnica de pintura. E tem outros, naturalmente. Tem vários desenhos que passam 1,20 m, que são já montados acima de suportes rígidos, que são emoldurados. Agora, temos vários problemas de conservação. Dobras, lacunas, rasgos, fita autoadesiva, montagem inapropriada. São os mais comuns, não vou entrar em detalhes. Dobras. Eu peguei um conjunto de desenho de um mesmo arquiteto para que você possa ver como o tratamento é feito de uma maneira homogênea sobre um conjunto inteiro. Aqui é um desenho do Carlo Aimonino, arquiteto italiano, com problema de dobras e ondulação. Então ele foi planificado. Todos os desenhos, eu sei que teve numa certa temporada a tradição de dobrar os desenhos até um tamanho A4 praticamente. Esses desenhos são sistematicamente planificados. Pode ser um tratamento úmido, pode ser simplesmente um tratamento com peso, mas eles são sistematicamente abertos e colocados numa gaveta para esperar o dia de fazer o tratamento. Mas a gente não conserva esses desenhos dobrados, porque a dobra, com o tempo, ela vai quebrar. Então, o melhor é de criar um mínimo de elasticidade e flexibilidade, ajudando com um pouco de umidade ou com outros materiais, para que ele fique plano. Eles não são restaurados, são só planificados. Então, eles são feitos como? Com umidade controlada localizada, peso, prensa, tensionamento, às vezes, quando o tamanho é muito grande, não tem prensa bastante grande, com consolidação pontual, às vezes é utilizado um consolidante, ou com reforço temporário. Às vezes eu faço um reforço inteiro para planificar e eu retiro depois, a seco. Lacunas, rasgos. Sempre o mesmo arquiteto Carlo Aimonino, muito claro. Antes, depois. Antes, depois, antes, depois. Então, a gente sabe preencher uma lacuna. Um trabalho muito, assim, muitas coisas. Realmente, isso aqui é 1 hora de trabalho todos. E depois 3 horas de documentação. Mas tem também desenhos onde a lacuna não é preenchida. Nesse caso é um projeto do Tadao Ando, que chegou dessa maneira. O arquiteto fez uma doação e ele mesmo rasgou porque não gostava da parte do desenho que ficava do outro lado. Então a gente deixa dessa maneira. Tem uma razão histórica. Então a gente não vai
preenchendo lacunas de uma maneira sistemática. Tem alguns conjuntos onde é muito claro que o pedacinho caiu e foi perdido, outros onde, na realidade, tem já um histórico desse tratamento. E aqui é outro, Paul Nelson, onde todas as margens são irregulares, a gente não tem informações sobre o tamanho original, então deixa dessa maneira, não consolidado. Uma montagem sobre um cartão é suficiente como proteção. O que a gente usa? Cluseu G de 2 a 6%. Cola de amido e papel japonês, só. Às vezes, quando o papel vegetal fica muito amarelado, o papel japonês é levemente tingido, ou com aquarela ou com um acrílico muito diluído. Montagem inapropriada. Sempre o mesmo arquiteto. O arquiteto fez essa montagem para uma exposição dele, mas ele disse que essa montagem não era representativa desses desenhos. Então foi escolhida a separação desses 3 desenhos, que eram para ele 3 desenhos separados. Então foi retirada essa fita e eles são aqui. Retirado, limpado e planificado. Enfim. Isso foi um trabalho complicado, porque ele está colado acima desse papel de fundo com aquele adesivo tipo U, sabe aquele adesivo que você cola pedra junto, cola madeira, é um adesivo muito forte. Outro grande problema é a fita autoadesiva, que os arquitetos usam muito. Tem, por exemplo, um desenho maravilhoso do Niemeyer no Museu Oscar Niemeyer em Curitiba. São 2 pedaços juntados com uma fita autoadesiva. E tem um desenho nanquim muito simples. Só que o desenho fica acima da fita autoadesiva. Então é muito complicado. Nesse caso, ele realmente, esse suporte, ele foi assim, saiu do escritório do arquiteto dessa maneira. É claro que vai envelhecer mal, porque qualquer fita autoadesiva, às vezes eu vejo pessoas que falam, mas essa fita autoadesiva é neutra. Não é um problema da neutralidade da fita, o problema é o adesivo. O adesivo, o autoadesivo, é um adesivo que fica ativo durante muitos anos. E ele tem solventes que vão penetrar no papel. E esse é um caso muito típico. Todo esse desenho foi juntado com esses pedacinhos de adesivo. E o adesivo, após de vários anos, o adesivo penetra no papel e amarelece. A fita cai, então ele não cola mais. Então, esses 11 pedaços de papel eram totalmente soltos, totalmente separados. Então, nesse caso, foi feito um trabalho de atenuar essa amarelidade da fita autoadesiva e juntar esses desenhos, para não perder, porque eles vão, com certeza, após de várias manipulações, sem uma assemblagem, iriam se perder alguns pedacinhos. E aqui é o resultado depois. Opa. Aqui. Antes e depois. Raríssimas são as integrações cromáticas. Esse é sempre o Virgílio Marchi. Nesse caso foi feito realmente só uma reintegração dessa parte aqui. Agora, essa parte amarela, na realidade, é a foto como se é um péssimo fotógrafo. Uma saiu mais clara, outra mais, vamos dizer, assim, acesa, mas na realidade essa parte não mudou, o único trabalho foi feito aqui, e foi feito com pastel, porque no papel a gente acredita muito nesse princípio da reversibilidade, mas aquarela sobre papel não é reversível. Ou seja, o dia que você quiser retirar esse retoque de aquarela, ele não vai embora, porque ele já penetrou nas fibras, ou seja, ele sai relativamente. Então, nesse caso, vamos dizer, a matéria permite esse tipo de retoque. Aqui temos vários casos que devem ser resolvidos. Eu já falei desse letra 7, e ele não é colado aqui, e a gente não tem como colar ele. Porque também o adesivo, como ali tem oxigênio, não colou mais, ele secou totalmente. Então, nem tentando aplanar um pouco, ele consegue colar de novo. E não temos adesivos hoje para colar materiais plásticos acima de papel, que sejam compatíveis e estáveis para os 2 tipos de suportes. E deve ser transparente também, porque a característica do papel vegetal é que ele é translúcido. Outros desenhos, feitos com sempre autoadesivos.
Aqui um autoadesivo acima de caneta hidrográfica. A caneta hidrográfica tem uma tendência a sublimar, ou seja, ela se evapora. Só que nesse caso, como ela ficava bloqueada com esse material plástico, ele teve essa movimentação lateral. Em vez de ir de baixo para cima, foi do centro para os lados. E tem toda essa parte que foi provocada, inclusive porque o solvente que ficava no autoadesivo permitiu esse tipo de movimentação. E aqui um outro desenho do Jean Prouvé. A cor original era essa aqui. Só que o oxigênio entrando secou o adesivo ficou amarelo e tem essa cor um pouco verde. Para mim, não tem problema de deixar esse desenho dessa maneira. O único problema é que esse autoadesivo não cola mais. Então ele cai. E foi, no momento, fixado por pontinhos, esperando uma solução. Então, já estamos chegando no final. Eu queria terminar com uma reflexão sobre a reserva técnica. Queria ler essa definição do museu, uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento, aberto ao público e que adquire, conserva, estuda, expõe e transmite o patrimônio material e material da humanidade e de seu ambiente para fins de estudo, educação e apreciação. Então, tem duas missões: comprar, adquirir, conservar e divulgar. Então, essas duas, o Albrecht ontem falou dessa acessibilidade e conservação. São duas missões, são duas operações, dois momentos um pouco antinômicos. Porque, na realidade, como que eu posso conservar uma obra que está viajando, que está sendo consultada? Enfim, o risco de alteração é muito grande, porque não necessariamente porque tem pessoas que não sabem manipular, mas porque muda tudo, muda o microclima, as caixas, vibrações, enfim, está exposto a vários problemas. Só que a gente não pode privilegiar uma missão e sacrificar a outra. As duas são importantes. Porque um acervo não acessível é um sarcófago, é um cemitério. Enfim, no século XIX, a reserva técnica era um lugar onde as obras iam repousar em paz. Hoje não é mais assim. Hoje a reserva técnica é um verdadeiro polo de distribuição do patrimônio cultural. Então, ele deve ter várias características. A primeira é a funcionalidade. A reserva técnica ideal deve ficar perto do ateliê de conservação, perto da moldura, perto da embalagem, perto de vamos dizer, de um lugar de consulta. Acessibilidade, ou seja, as obras de arte devem ser acessíveis facilmente. Eu não posso ter aquelas estantes que, para eu chegar até um objeto, preciso deslocar 25 objetos antes. Então, tudo deve ser feito de maneira muito, muito rápida e segura. Consulta. Ela deve ser consultada na maneira mais correta. Preservação. Preservação são todos os fatores ligados a microclima, ligado à poluição, ligado à luz, ligado a insetos. E segurança. Segurança porque, como a Cristel falou, a primeira causa de degradação do patrimônio cultural é a catástrofe natural. Então, são inundações, incêndio, terremotos. A segunda é transporte. Isso, não sei o que eu falo, são as agências de seguro que têm esse tipo de estatísticas. Então, é claro que a segurança significa ter um plano anti-incêndio muito bem feito, uma avaliação dos riscos, todos os riscos. Então, significa mapear, inclusive geograficamente, que tipo de risco geográfico posso ter nesse lugar. Eu sou italiano, terremoto é um grande risco na Itália inteira, inclusive em regiões como Bolonha, que ninguém pensava que fosse um lugar sísmico. Teve terremoto. Então, tudo isso deve ser pensado, deve ter uma reflexão, e no pior dos casos, deve ter um grupo de emergência que possa rapidamente fazer esse plano de salvaguarda. Então, termino com essa diapositiva. Essa aqui é a reserva técnica do Pompidou, dos desenhos de arquitetura. Essa é a medade, é simétrica, tem outra medade do outro lado. O azul, para quem conhece o Pompidou, é a ventilação.
gaveta, caixas. Essas bolinhas laranja, na realidade foi feito em 2003, todo mundo esperava a cheia centenária do Rio Sena e foi feito um plano de emergência. Então, as caixas e as gavetas que têm esse bolinho devem ser evacuados com prioridade. Eles são o tesouro da coleção. Bom, agradecimento, Dina, Eliana e Liseli. Muito obrigado.